O oceano no fim do caminho. Neil Gaiman. Capítulo 10. Tive sonhos estranhos naquela casa, naquela noite. Acordei no escuro, e só o que eu sabia era que fora tão apavorante que as opções eram acordar ou morrer. E mesmo assim, por mais que eu tentasse, não conseguia me lembrar de nada. O sonho me assombrava, parado às minhas costas, presente e invisível, como a parte de trás da minha cabeça, ao mesmo tempo ali e não ali. Sentia saudade do meu pai e da minha mãe, e falta da minha cama em casa, a mais ou menos 1 quilômetro dali apenas. Estava com saudade do dia anterior, antes de Ursula Monckton, antes da ira do meu pai, antes da banheira. Queria aquele ontem de volta, e queria isso com todo o meu ser. Tentei trazer à mente o sonho que me perturbara tanto, mas não consegui. Havia traição nele, eu sabia, e perda, e tempo. O sonho me deixou com medo de voltar a dormir. A lareira já estava quase totalmente apagada. Apenas a incandescência vermelho escura das brasas comprovavam que já estivera acesa, que já emitira alguma luz. Desci da cama de carrossel e tateei embaixo dela até encontrar um penico pesado de porcelana. Levantei o camisolão e usei o penico. Em seguida fui até a janela e olhei para fora. A lua continuava cheia, mas agora estava tão baixa no céu, a cor um laranja escuro, a que minha mãe chamava de lua da colheita. Mas as colheitas eram no outono, eu sabia, não na primavera. Sob o luar alaranjado vi uma idosa. Tinha quase certeza de que era a velha senhora Hempstock, embora fosse difícil identificar o rosto, andando de um lado para o outro. Ela escorava-se num pedaço comprido de pau, como um cajado. Isso me fez lembrar dos guardas do desfile militar que eu tinha visto em uma viagem a Londres, do lado de fora do Palácio de Buckingham, marchando para a frente e para trás. Fiquei olhando para ela e isso me acalmou. Subi de novo na cama, no escuro, deitei a cabeça no travesseiro vazio e pensei: não vou mais conseguir dormir, não agora. E então abri os olhos e vi que já era de manhã. Havia roupas que eu não conhecia em uma cadeira perto da cama, e 2 jarras de porcelana com água, uma bem quente, outra fria, ao lado de uma tigela também de porcelana que, percebi, era o lavatório, dispostas em uma mesinha de madeira. Uma gatinha preta peluda estava ao pé da cama. Ela abriu os olhos quando me levantei. Olhos de um intenso azul esverdeado, artificial e estranho, como o mar no verão, e miou uma melodia aguda e inquisitiva. Fiz um carinho nela e desci da cama. Misturei a água quente com a fria na bacia. Lavei o rosto e as mãos. Limpei os dentes com a água fria. Não tinha pasta, mas havia uma latinha redonda com a inscrição Pó dentifrício incrivelmente eficaz de Max Melton, em letras rebuscadas. Coloquei um pouco do pó branco na minha escova verde e escovei os dentes com ele. Senti gosto de hortelã e limão. Examinei as roupas. Eram diferentes de tudo que eu já usara. Não tinha cueca. Era uma camisa branca, sem botões, mas com a cauda comprida. Calças marrons que iam só até os joelhos. Meias compridas brancas e um paletó castanho com as costas em V, feito a cauda de uma andorinha. As meias marrom claras estavam mais para 7/8. Fiz o melhor que pude para conseguir vestir aquelas peças, querendo que tivessem zíper ou fechos de pressão, em vez de colchetes e botões com casas estreitas. Os sapatos tinham fivelas prateadas na frente, mas eram enormes e não serviam em mim. Então saí do quarto só de meias, a gatinha me seguindo. Para chegar ao meu quarto na noite anterior, eu tinha subido alguns degraus e no fim da escada, virado à esquerda. Agora virei à direita e passei em frente ao quarto da Letty. A porta estava entreaberta, o quarto vazio, e segui para a escada,
e não estava no lugar onde eu lembrava. O corredor terminava numa parede vazia e numa janela que dava vista para bosques e campos de pastagem. A gatinha preta de olhos azuis esverdeados miou bem alto, como se quisesse atrair minha atenção, e voltou pelo corredor num movimento aprumado, o rabo para o alto. Ela me guiou por ali, virando no canto e seguindo por uma passagem que eu não tinha visto antes, até chegar à escadaria. Então saltitou com leveza pelos degraus abaixo e eu a segui. Ginny Hempstock estava parada no pé da escada. Você dormiu muito e bem, disse ela. Já ordenhamos as vacas. Seu café da manhã está na mesa e tem um pires com leite ao lado da lareira para sua amiga. Onde está a Letty, senhora Hempstock? Saiu numa missão, para conseguir alguns itens de que talvez precise. Ela tem que ir embora. A criatura na sua casa. Senão vamos ter problemas, e coisas piores podem acontecer. A Letty já aprendeu uma vez, e a coisa escapou. E por isso ela precisa mandar a criatura de volta para casa. Eu só quero que a Ursula Monckton vá embora. Falei. Eu odeio ela. Ginny Hempstock esticou um dedo e passou-o pelo meu paletó. Não se usa mais essa roupa aqui por essas bandas, disse ela. Mas minha mãe acrescentou um toque de magia a ela. Então ninguém vai reparar. Você pode andar por aí com isso o quanto quiser, e ninguém vai achar estranho. E os sapatos? Ficaram grandes. Vou deixar algo que caiba em você perto da porta dos fundos, então. Obrigado. Eu não a odeio, disse ela. Ela faz o que faz porque é da sua natureza. Ela estava dormindo e acordou, e está tentando dar a todos o que eles querem. Ela não me deu nada que eu quero, e diz que quer me trancar no sótão. Pode ser. Você foi o caminho dela até aqui, e ser uma porta é perigoso. Ginny cutucou meu peito na altura do coração com o indicador. E ela estava melhor no lugar de antes. Podíamos tê-la mandado para casa em segurança. Já fizemos isso com ela uma dezena de vezes. Mas é cabeça dura essa aí. Não aprende a lição. Certo. Seu café da manhã está na mesa. Vou ficar no campo de 9 acres, se alguém precisar de mim. Havia uma tigela de mingau de aveia na mesa da cozinha, e ao lado, um pires com um naco dourado de favo de mel e uma jarra de creme de leite fresco. Tirei uma colherada do favo de mel e misturei-o ao mingau grosso, depois despejei um pouco do creme de leite. Havia torrada também, preparada na grelha, do jeito que meu pai fazia, com geleia caseira de amora, e a melhor xícara de chá que já tomei na vida. Ao lado da lareira, a gatinha bebia o leite cremoso do outro pires e ronronava tão alto que dava para ouvir do outro lado do cômodo. Queria saber ronronar também. Eu teria ronronado naquele momento. Letty entrou carregando uma sacola de compras, daquelas antigas. Idosas costumavam usá-las. Bolsas grandes e trançadas que eram quase cestas, de trama de ráfia por fora, forradas com tecido e alças de corda. Aquela estava quase cheia. A bochecha de Letty estava arranhada e tinha sangrado. O sangue estava coagulado. Ela parecia mal-humorada. Oi, falei. Bem, começou ela. Deixa eu só dizer uma coisa. Se você acha que foi divertido, não foi nada divertido, nem um pouquinho. As mandrágoras gritam demais quando você tira elas da terra, e eu não estava com os protetores de ouvido. E depois que estava com elas, tive que trocar elas por uma garrafa de sombras, uma daquelas antigas, cheia de sombras diluídas em vinagre. Ela passou manteiga em uma torrada, espalhou um naco de favo de mel e começou a mastigar ruidosamente. E isso foi só para chegar ao bazar. E não é nem para eles estarem abertos a essa hora ainda. Mas consegui a maioria das coisas de que eu precisava por lá. Posso ver? Se quiser. Espiei o interior da cesta.
estava repleta de brinquedos quebrados, olhos, cabeças e mãos de bonecas, carros sem rodas, bolas de gude e olho de gato lascadas. Lete esticou o braço e pegou o vidro de geleia do parapeito da janela. Lá dentro, o buraco da minhoca transparente e prateado se deslocava, se contorcia, se enroscava e revirava. Lete colocou-a na sacola de compras com os brinquedos quebrados. A gatinha dormia, ignorando completamente nós dois. Você não precisa ir comigo nessa parte. Pode ficar aqui enquanto vou e converso com ela. Pensei a respeito. Eu vou me sentir mais seguro do seu lado, disse para ela. Lete não pareceu feliz com aquilo. Vamos até o oceano, falou. A gatinha abriu os olhos exageradamente verdes e azuis e nos espiou enquanto saíamos, sem demonstrar qualquer interesse. Um par de botas de couro pretas, como usadas para montaria, esperava por mim na porta dos fundos. Pareciam velhas, mas bem cuidadas, e eram do meu número. Calcei-as, embora me sentisse mais confortável de sandália. Juntos, Lete e eu fomos até o oceano dela. Com isso quero dizer o lago. Nós nos sentamos no velho banco e ficamos olhando para a superfície marrom e plácida da água, e para as ninféias, e para a espuma de lentilhas d'água na margem. Vocês, Hempstock, não são gente, falei. Somos sim. Fiz que não com a cabeça. Aposto que essa não é sua aparência de verdade, falei. Não exatamente. Lete deu de ombros. Ninguém realmente se parece por fora com o que é de fato por dentro. Nem você, nem eu. As pessoas são muito mais complicadas que isso. É assim com todo mundo. Você é um monstro? Como a Úrsula Monckton? Lete jogou uma pedra no lago. Ao meu ver, não, respondeu. Existem monstros de todos os formatos e tamanhos. Alguns deles são coisas de que as pessoas têm medo. Alguns são coisas que se parecem com outras das quais as pessoas costumavam ter medo muito tempo atrás. Algumas vezes os monstros são coisas das quais as pessoas deveriam ter medo, mas não têm. As pessoas deveriam ter medo de Úrsula Monckton, falei. Talvez sim, talvez não. Do que você acha que Úrsula Monckton tem medo? Sei lá. Por que você pensa que ela tem medo de alguma coisa? Ela é adulta, não é? Os adultos e os monstros não têm medo de nada. Ah, os monstros têm medo, disse Lete. É por isso que são monstros. E os adultos? Ela parou de falar. Coçou o nariz sardento com um dedo. Vou dizer uma coisa importante para você. Os adultos também não se parecem com adultos por dentro. Por fora, são grandes e desatenciosos e sempre sabem o que estão fazendo. Por dentro, eles se parecem com o que sempre foram, com o que eram quando tinham a sua idade. A verdade é que não existem adultos. Nenhum, no mundo inteirinho. Ela pensou por um instante, então sorriu. Tirando a vovó, claro. Ficamos sentados ali, lado a lado no velho banco de madeira, sem dizer nada. Pensei nos adultos e me perguntei se aquilo era verdade. Se todos eram mesmo crianças presas em corpos de adultos, como livros infantis escondidos no meio dos livros chatos e grossos dos adultos. Daqueles sem ilustrações nem diálogos. Eu amo o meu oceano, disse Lete, e percebi que não ficaríamos ali por muito tempo. É só faz de conta, na verdade, falei, sentindo como se estivesse acabando com o encanto da infância ao admitir aquilo. Seu lago. Não é um oceano. Não pode ser. Oceanos são maiores que mares. Seu lago é só um lago. Ele é do tamanho que precisa ser, disse Lete Hempstock, exasperada, e suspirou. Melhor andarmos logo com isso e mandar a Úrsula sei lá de quê de volta para o lugar de onde veio. Eu sei do que ela tem medo. E quer saber?
Tenho medo deles também. A gatinha não estava em canto nenhum da cozinha quando voltamos, mas a gata cinzenta estava sentada no peitoril da janela, olhando o mundo lá fora. As coisas do café da manhã tinham sido arrumadas e guardadas, e meu pijama vermelho e meu roupão, cuidadosamente dobrados, esperavam por mim em cima da mesa, dentro de uma sacola de papel grande, assim como minha escova de dentes verde. Você não vai deixar ela me pegar, vai? Perguntei a Letty. Ela fez que não com a cabeça, e andamos juntos pela estrada de pedra sinuosa que levava até a minha casa e até a coisa que se dizia Ursula Monckton. Eu carregava a sacola de papel com meu pijama e meu roupão dentro, e Letty carregava a sacola de compras de ráfia grande demais para ela, repleta de brinquedos quebrados, que tinha conseguido em troca de uma mandrágora estridente e sombras diluídas em vinagre. As crianças, como eu já falei, seguem caminhos alternativos e secretos, ao passo que os adultos vão por ruas e caminhos pré-determinados. Saímos da estrada e pegamos um atalho que Letty conhecia. Cruzamos alguns campos de pastagem. Atravessamos amplos jardins abandonados da casa caindo aos pedaços de um homem rico e depois voltamos para a estrada. Saímos logo depois do lugar onde eu havia pulado a cerca de arame. Letty farejou o ar. Nada de pragas ainda, comentou. Isso é bom. O que são pragas? Só o que ela respondeu foi: você vai saber quem elas são assim que aparecerem na sua frente. E eu espero que nunca apareçam na sua frente. Nós vamos entrar escondidos? Por quê? Vamos subir pela entrada de carros e usar a porta da frente, como reis. Começamos a caminhar pela entrada. Perguntei: você vai fazer um feitiço e mandar a Úrsula embora? Nós não fazemos feitiços, respondeu ela. Pareceu um pouco frustrada ao admitir aquilo. Nós seguimos algumas receitas, às vezes, mas nada de feitiços nem bruxaria. A vovó não aprova nada disso. Ela diz que é muito comum. Então, para que serve isso tudo na sacola de compras? Serve para evitar que as coisas vão embora quando você não quer que elas saiam do lugar, para demarcar limites. À luz do sol da manhã, minha casa parecia muito acolhedora e convidativa, com o vermelho caloroso das telhas e dos tijolos. Letty enfiou a mão na sacola. Tirou dela uma bola de gude e enfiou-a no solo ainda úmido. Depois, em vez de entrar na casa, virou à esquerda, caminhando pela beira do terreno. Ao chegarmos à horta do Sr. Waller, nós paramos, e ela tirou mais um item da sacola. O corpo cor-de-rosa de uma boneca sem cabeça, sem pernas, com as mãos bastante mastigadas. Enterrou-a ao lado das ervilhas. Pegamos algumas vagens, abrimos as cascas e comemos as ervilhas que estavam dentro. Ervilhas me deixavam perplexo. Eu não conseguia entender por que os adultos pegavam coisas que tinham um gosto tão maravilhoso, frescas e cruas, e as enlatavam e as tornavam repugnantes. Letty pegou uma girafa, daquelas pequenas, de plástico, que vemos nos zoológicos ou em arcas de brinquedo, e a colocou embaixo de uma pedra grande de carvão no depósito. O lugar cheirava a umidade, escuridão e floresta antigas devastadas. Essas coisas vão fazer com que ela vá embora? Não. Então servem para quê? Para impedir que ela vá embora. Mas nós queremos que ela vá embora. Não, nós queremos que ela volte para casa. Fiquei olhando para Letty, para seu cabelo castanho e curto, o nariz arrebitado, as sardas. Ela parecia 3 ou 4 anos mais velha que eu. E poderia ser 3 ou 4 mil anos mais velha ou 1000 vezes mais que isso. Eu confiava nela para ir até os portões do inferno e voltar, mas mesmo assim... Eu só queria que você explicasse direito. Falei. Você fala em enigmas o tempo todo. Mas eu não estava com medo e não saberia lhe dizer por quê. Confiava em Letty.
Da mesma forma que confiei quando saímos à procura da criatura de farrapos tremulantes naquele céu alaranjado. Eu acreditava nela, e isso significava que nada de ruim me aconteceria enquanto estivesse ao seu lado. Eu sabia disso do mesmo jeito que sabia que a grama era verde, que as rosas tinham espinhos afiados e lenhosos, que cereal matinal era açucarado. Entramos na minha casa pela porta da frente. Não estava trancada. A menos que viajássemos de férias, não me lembro de jamais tê-la visto trancada. E simplesmente entramos. Minha irmã estava estudando piano na sala de estar. Adentramos o cômodo. Ela ouviu o barulho, parou de tocar o bife e virou-se para nós. Ela me olhou com uma expressão estranha. O que aconteceu ontem de noite? Perguntou. Achei que você estivesse encrencado. Mas aí a mamãe e o papai voltaram e você simplesmente ia dormir na casa de amigos. Por que eles diriam que você ia dormir na casa de amigos? Você não tem amigos. Nessa hora, ela reparou na presença de Letty Hempstock. Quem é essa? Minha amiga, respondi. Onde está aquele monstro horroroso? Não fale assim dela, disse minha irmã. Ela é legal. E foi descansar um pouco. Minha irmã não fez qualquer comentário a respeito das minhas roupas estranhas. Letty Hempstock pegou um xilofone quebrado na sacola de compras e largou-o em cima da montanha de brinquedos entre o piano e o baú azul com a tampa quebrada. Pronto, disse ela. Agora é hora de ir e dizer oi. Os primeiros sinais tênues de medo em meu peito, em minha mente. Quer dizer, ir até o quarto dela? É. O que ela está fazendo lá em cima? Aprontando com a vida das pessoas, respondeu Letty. Até agora, só com o povo da região. Ela descobre as coisas que as pessoas acham que estão precisando e tenta dar para elas. E faz isso para tornar o mundo em um lugar onde ela será mais feliz. Um lugar mais confortável para ela. Um lugar mais limpo. E não está mais tão preocupada em encher as pessoas de dinheiro. Agora está interessada no sofrimento das pessoas. Conforme subíamos a escada, Letty colocava um brinquedo em cada degrau. Uma bolinha de gude de vidro transparente com uma espiral verde lá dentro. Uma das pequenas peças de metal que usávamos para jogar a bugalha. Uma conta. Um par de olhos de boneca azul claros unidos pela parte de trás com um plástico branco para ficarem abertos ou fechados. Um pequeno imã de ferradura vermelho e branco. Uma pedra preta. Um broche daqueles que vinham presos em cartões de feliz aniversário como os dizeres. Tenho 7 anos. Uma caixa de fósforos, uma joaninha de plástico com um imã preto embaixo, um carro de brinquedo meio achatado e sem as rodas, e por último, um soldadinho de chumbo. Ele não tinha uma das pernas. Chegamos ao alto da escada. A porta do quarto estava fechada. Ela não vai colocar você no sótão, disse Letty. E então, sem bater, abriu a porta e entrou no quarto que um dia foi meu. E eu, relutante, fui atrás. Ursula Monckton estava deitada de olhos fechados na cama. Era a primeira mulher adulta que eu via nua sem ser a minha mãe. E olhei para seu corpo de rabo de olho, curioso. Mas o quarto despertou mais meu interesse que Úrsula. Era meu antigo quarto, mas não era. Não mais. Lá estava a pequena pia amarela, do tamanho certo para mim. E as paredes ainda eram do azul do ovo do todo americano, como quando o quarto me pertencia. Mas agora tinha tiras de pano penduradas no teto, tiras de pano retalhado, cinza com mataduras, algumas com apenas uns 30 centímetros de comprimento, outras que iam quase até o chão. A janela estava aberta e o vento agitava e empurrava as tiras, que balançavam cinzamente, dando a sensação de que o quarto talvez estivesse em movimento, como uma barraca ou como um veleiro no mar. Você precisa ir embora agora, disse Letty. Ursula Monckton sentou-se na cama e então abriu os olhos.
agora do mesmo cinza dos panos pendurados. Ela falou, a voz ainda sonolenta. Eu tentei imaginar o que precisava fazer para trazer vocês dois aqui. E vejam só, vocês vieram. Você não nos trouxe aqui, disse Letty. Viemos porque quisemos. E eu vim para dar a você uma última chance de ir embora. Eu não vou a lugar nenhum. Ursula Monckton soou petulante, como uma criança bem pequena querendo alguma coisa. Acabei de chegar. Eu tenho uma casa agora. Tenho animais de estimação. O pai dele é a coisa mais fofa. Estou fazendo as pessoas felizes. Não há nada como eu em lugar nenhum desse vasto mundo. Eu estava procurando agora mesmo quando vocês entraram. Sou a única. Elas não podem se defender. Não sabem como. Então este é o melhor lugar em toda a criação. Ela sorriu para nós, um sorriso resplandecente. Era bem bonita mesmo, para uma mulher adulta. Mas quando você tem 7 anos, a beleza é uma abstração, não um imperativo. Fico imaginando o que eu teria feito se ela tivesse sorrido para mim daquele jeito agora. Se eu teria entregado a minha mente, meu coração e minha identidade se ela pedisse, como fez meu pai. Você acha que esse mundo é assim, disse Letty. Acha que é fácil, mas não é. Claro que é. O que você está dizendo? Que você e sua família vão defender este mundo de mim? Você é a única que sai dos limites da fazenda. E tentou me prender sem nem saber meu nome. Sua mãe não teria sido tão ingênua assim. Não tenho medo de você, garotinha. Letty enfiou a mão bem fundo na sacola de compras. Tirou de lá o vidro de geleia com um buraco de minhoca e segurou-o à frente do corpo. Aqui está o seu caminho de volta, disse ela. Estou sendo gentil e estou sendo legal. Pode acreditar. Aceite. Não acho que você vá conseguir ir muito além do lugar onde a encontramos, com o céu alaranjado. Mas isso já é longe o bastante. Não posso levar você de lá para o lugar de onde veio. Perguntei à vovó e ela disse que ele nem existe mais. Mas assim que voltar, nós podemos procurar outro lugar para você, um parecido, onde você vai ser feliz, onde vai ficar em segurança. Ursula Monckton saiu da cama. Ela ficou em pé e nos olhou de cima. Não havia raios se espiralando ao seu redor, não mais. Mas ela estava ainda mais assustadora parada ali, nua, naquele quarto, do que enquanto pairava em meio à tempestade. Ela era adulta. Não, mais que adulta, era velha, e nunca me senti tão criança na vida. Sou muito feliz aqui, respondeu ela. Muito, mas muito feliz. E depois completou, quase no lamento. Você não é. Ouvi um barulho, um ruído baixo, rouco tremulante. As tiras de pano cinza começaram a se desprender do teto, uma a uma. Elas caíam, mas não em linha reta. Caíam em nossa direção, de todos os cantos do quarto, como se fôssemos imãs atraindo aquilo. A primeira tira pousou no torso da minha mão esquerda e lá ficou. Eu a segurei com a outra mão e puxei. Ela ficou colada à pele por um instante e se soltou com um som de sucção. A região mudou de cor para um vermelho intenso, como se eu a tivesse chupado por muito, mas muito tempo, mais tempo e com mais força do que jamais tinha feito, e estava coberta de gotículas de sangue. Uma umidade vermelha e pinicante se espalhou quando encostei o dedo. E então um tecido atadura comprido começou a se grudar nas minhas pernas, e eu me esquivei quando um pano pousou no meu rosto e na minha testa, e outro vendou meus olhos. Eu não enxergava e puxei o pano que tapava a minha visão, mas nessa hora outra tira se enrolou nos meus pulsos, prendendo-os juntos, e meus braços ficaram atados ao meu corpo. Eu tropecei e caí no chão. Se puxasse os panos, eles me machucavam. Meu mundo estava todo cinza. Naquele instante desisti. Fiquei deitado ali sem me mexer,
concentrado apenas em respirar pela fresta que as tiras de pano haviam deixado para o meu nariz. Elas me prendiam e pareciam ter vida própria. Fiquei deitado no carpete, escutando. Não havia nada mais que eu pudesse fazer. Úrsula falou. Preciso do garoto inteiro. Prometi que iria deixá-lo no sótão. Então que seja o sótão. Mas você, garotinha da fazenda, o que devo fazer com você? Algo apropriado. Talvez deva virar você do avesso, de modo que seu coração, seu cérebro e sua carne fiquem do lado de fora, e a pele dentro. Então vou deixá-la amarrada aqui no meu quarto, com seus olhos para sempre encarando a escuridão dentro de você. Posso fazer isso? Não, disse Letty. Havia tristeza em sua voz, pensei. Na verdade, você não pode, e já dei a sua chance. Você me ameaçou. Ameaças vazias. Eu não faço ameaças. Queria mesmo que você tivesse uma chance, disse Letty e completou. Quando você vasculhou esse mundão procurando criaturas da sua laia, não chegou a se perguntar por que não viu muitas outras criaturas antigas por aí? Não, você nunca se perguntou isso. Ficou tão feliz por ser só você aqui que nem parou para pensar. A vovó sempre chama coisas tipo você de pulgas. Esquete da torre de menagem. Quer dizer, ela poderia chamar você de qualquer coisa. Acho que ela pensa que pulga é engraçado. Ela não dá importância à sua laia. Diz que vocês são inofensivas. Só um pouquinho burras. E isso porque existem criaturas que comem pulgas nessa parte da criação. Pragas, como a vovó diz. Ela não gosta nadinha delas. Diz que são más e que é difícil de se livrar delas, e que estão sempre com fome. Não estou com medo, disse Úrsula Monckton. Ela parecia estar com medo, e então perguntou, como descobriu meu nome? Saí procurando por ele hoje de manhã. Fui procurar outras coisas também. Alguns demarcadores de limites, para impedir que você fuja para muito longe e arrume ainda mais problemas. E uma trilha de migalhas de pão que vem direto para cá, este quarto. Agora, abra o vidro, pegue o portal e volte para casa. Esperei uma contra-argumentação de Úrsula Monckton, mas ela não disse nada. Não houve resposta. Só o som de uma porta batendo e de passos, rápidos e ruidosos, descendo depressa os degraus. Ouvi a voz de Letty bem perto de mim dizendo: teria sido melhor para ela ficar aqui e aceitar minha oferta. Senti suas mãos puxando os panos do meu rosto. Eles se soltaram com um ruído úmido, como de uma ventosa, mas não pareciam mais vivos. E quando se soltaram, caíram no chão e lá ficaram, imóveis. Dessa vez não havia sangue frisado na minha pele. A pior coisa que aconteceu foi que meus braços e pernas ficaram dormentes. Letty me ajudou a ficar em pé. Ela não parecia feliz. Para onde ela foi? Perguntei. Seguiu a trilha para fora de casa e está com medo. Pobre coitada, está com muito medo. Você também. Um pouco, é verdade. Pelos meus cálculos, nesse exato instante ela vai descobrir que está presa nos limites que eu coloquei, disse Letty. Saímos do quarto. No lugar em que o soldadinho de chumbo estivera, no topo da escada, havia agora uma fenda. É a melhor maneira de descrever aquilo. Como se alguém tivesse tirado uma foto da escada e depois arrancado o soldadinho da imagem. Não tinha nada no lugar do boneco. Apenas um tom de cinza que fazia meus olhos doerem quando eu o encarava fixamente. Do que ela tem medo? Você ouviu. Pragas. Você tem medo das pragas, Letty? Ela hesitou por mais tempo que o normal. Depois disse apenas: tenho. Mas você não tem medo dela? Da Úrsula. Não posso ter medo dela. É como vovó diz. Ela é como uma pulga, toda cheia de si de tanto orgulho, poder e luxúria, como uma pulga inchada de sangue. Mas não ia conseguir me causar nenhum mal. A vida inteira já mandei embora dezenas assim.
Um deles apareceu na época de Crowell. Agora, aquilo sim deu o que falar. Ele fez o povo todo se sentir solitário. Eles se feriam só para acabar com a solidão. Arrancavam os próprios olhos, ou desce atiravam nos poços. E o tempo todo aquela coisa grande e preguiçosa ficou sentada na adega do pub Duckheads, parecendo um sapo acocorado do tamanho de um bulldog. Terminamos de descer a escada e seguimos pelo corredor. Como você sabe para onde ela foi? Ah, ela não vai conseguir ir a lugar nenhum fora do caminho que eu deixei. Na sala de estar, minha irmã ainda tocava o bife no piano. Saímos pela porta da frente. Ele era mau, aquele, na época de Crowell. Mas nós tiramos ele de lá um pouco antes de os pássaros vorazes chegarem. Pássaros vorazes? O que a vovó chama de pragas, os faxineiros. Eles não me pareceram tão ruins. Eu sabia que a Úrsula tinha medo deles, mas eu não tinha. Por que ia ter medo de faxineiros?